Olá, turma, bem-vindo à nossa aula. Hoje iremos falar sobre contabilidade nacional. Como vocês já sabem, né, eu sou professor de macroeconomia e me chamo Manuel Júnior. Mas quais são os objetivos da aula de hoje, né? Entender as contas nacionais, compreender a importância dos registros e a mensuração das variáveis macroeconômicas e também relacionar as contas nacionais com as variáveis dos modelos econômicos, certo? O que seria a contabilidade nacional? A contabilidade nacional nada mais do que é uma ferramenta de mensuração dos agregados macroeconômicos que usa os dados coletados em um determinado período de tempo. E uma das medidas mais importantes a serem mensuradas pela contabilidade nacional é o chamado produto agregado, que a gente já viu na aula de introdução à análise macroeconômica, certo? Que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Para eu dar só mais uma recapitulada, o produto agregado nada mais que é o PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país durante um determinado período de tempo, certo? Para este cálculo é necessário ou é importante sabermos que os produtos são somados pelos seus valores, pois não se poderia somar carros com geladeiras, como os valores dos bens finais da economia já incluem os valores de outros bens que foram usados como seus insumos. Basta somarmos apenas estes últimos bens e teremos todo o valor produzido contabilizado. Eu vou dar aqui um exemplo, né, disso que eu estou falando. Considere um país que produz apenas trigo, farinha e pão, e que o trigo é usado para produzir a farinha e a farinha é usada para produzir o pão, como tem aqui no nosso exemplo, né? O produto trigo, farinha e pão, o valor do produto, né, que é o trigo, 100, farinha 200 e o pão 250. O valor dos insumos, 0, 100 da farinha e 200 do pão. O valor adicionado, 100 do trigo, 100 da farinha, 50 do pão, somando aí 250, certo? Note que no país do exemplo é produzido um valor total de trigo igual a 100 unidades monetárias. Toda a produção da farinha usa estas 100 unidades de valor do trigo, certo? E resulta em 200 unidades de valor. E por sua vez, são usadas para produtores de pão, que geram 250 unidades em valor de pães, certo? Na terceira coluna, mostra os valores adicionados, que, na verdade, é que deve ser considerado de cada bem, ou seja, nada mais é do que o valor gerado pelo produto, menos o valor que ele usou de outro bem, certo? O trigo era 100, né? A farinha usou 100 do trigo, né? Que ficou 200, certo? Já a farinha pegou 50, né, do pão, para juntar e ficar 250, né? Esses valores, de fato, são os que esses produtos adicionam à economia, descontando aqueles de seus insumos, certo? 200 menos 100, 100, 250, 250 menos 250, certo? Assim, se fôssemos somar os valores dos produtos, somaríamos os valores adicionados de cada produto, totalizando aí 250, né? O trigo 100,
usou da farinha. Farinha tinha 200 ou 100, certo? O pão, para produzir o pão, né, a farinha para produzir pão, pegou 250, totalizando 100, 150, 250. Né? Note que é exatamente o valor total do final pão, o que mostra que o valor dos bens finais inclui todos os valores produzidos como insumo para eles. Assim, para sabermos o valor de tudo que é produzido na economia, basta somarmos os valores dos seus bens finais, certo? O valor adicionado, 100, então foi 100 o produto final. A farinha era 200, né? Então o adicionado foi 100. E o pão, 250 menos 250, então 250 total. Então, o produto agregado, eu já tinha até falado na aula anterior, o valor total dos bens e serviços finais produzidos no país durante um determinado período de tempo. O produto do país é calculado em unidades monetárias e inclui apenas bens finais, bens e serviços finais. E o valor bruto da produção é a soma do valor de cada um dos bens da economia. Foi o que a gente viu no exemplo anterior. A renda agregada também só é uma revisão, um somatório das remunerações dos setores de produção da economia, né? Então, renda agregada é o somatório do salário, dos juros, do lucro e dos aluguéis. Consumo, poupança e investimento também é importante aqui na contabilidade nacional, certo? O investimento é uma acumulação de capital. Por quê? Porque você vai, o empresário ele vai investir, ele pode investir em capital humano, pode investir em capital, fator de produção capital, né? E o componente do investimento são máquinas e equipamentos, né? E edifícios. E o edifício é uma formação bruta de capital fixo, né? Ele não muda, certo? O produto agregado, né, é igual a despesa agregada igual a renda agregada. Né? Existe agora algumas continhas que a gente vai conhecer. O Y aí é o produto, que o produto é gerado através do consumo e da poupança. A poupança é destino que as famílias dão a renda. Né? Portanto, despesa agregada é igual consumo mais investimento. Né? Y, renda agregada, S, a poupança agregada e o I é o investimento agregado. Como a identidade macroeconômica básica afirma que produto é igual renda é igual despesa, então produto é igual despesa agregada, certo? Aí tem algumas identidades. Consumo mais poupança é igual consumo mais investimento, né? Então, poupança é igual investimento. Se a poupança se torna igual ao investimento, né? Então há um equilíbrio nesse país, certo? Alguns conceitos em relação à variação de estoque, certo? Variação positiva de estoque ocorre no caso da produção do superar o volume de vendas, certo? Nesta variação representam bens que não foram consumidos no período e que estarão disponíveis para consumo futuro. Os bens que não são vendidos, eles ficarão estocados, né? E, portanto, eles representarão um acréscimo ao estoque inicial de bens que havia no período inicial, né? A variação negativa de estoques ocorre quando as vendas forem maiores que a produção. Implica necessariamente uma redução do estoque inicial.
Outros conceitos importantes, né, o investimento bruto, o investimento líquido, o investimento total e a depreciação. O investimento bruto, né, a compra de bens de capital novos para as empresas, que tem como objetivo ampliar ou melhorar a capacidade produtiva dessa empresa, representam um acréscimo ao estoque de capital da economia. Mas e o que é o investimento líquido? É o acréscimo líquido sofrido pelo estoque de capital da economia em um período. O investimento total, portanto, é igual ao investimento bruto mais a variação de estoque. E a depreciação, né? Depreciação nada mais do que as máquinas e equipamentos que ficam obsoletos durante alguns anos, né? Quanto menor a depreciação no estoque de bens de capital, quando cai no estoque de bens de capital resultante dos desgastes físicos ou obsolescência tecnológica. É o que eu acabei de falar, né? A depreciação é aquele desgaste físico dos bens de capital, né? Dentro da fábrica, dentro da firma, dentro da empresa, né? A depreciação nada mais do que uma obsolescência tecnológica. E a medição do produto, do PIB, como é que se faz? O produto é o valor dos bens finais produzidos pela economia em determinado período de tempo, o PIB. Mas como medi-lo? Tem 3 óticas distintas de fazer essa medição, né? Sob a ótica do produto, calcula o produto a partir do valor, ou seja, do número de produtos vendidos multiplicados pelo preço dos bens finais. Outro modo de realizar, né, o cálculo é através da soma dos valores agregados à produção. Portanto, o valor bruto dos produtos menos o valor dos insumos. Aí é o valor agregado. Pela ótica da despesa, o produto da economia deve ser avaliado de forma a considerar a soma dos valores de todos os bens produzidos na economia, né, que não foram absorvidos como insumos na produção de outros bens e serviços, ou seja, calcula o produto a partir dos gastos realizados numa sociedade, sejam eles privados ou públicos, além do investimento bruto realizado. Investimento bruto, que é investimento bruto em economia, né? É compra de bens de capital novos pelas empresas e pelo governo, com o objetivo de ampliar ou melhorar a sua capacidade produtiva, certo? Isso é investimento bruto dentro da empresa. E o método da renda calcula o produto a partir da remuneração dos fatores de produção, ou seja, a soma dos aluguéis, dos lucros, dos juros e dos salários, né? Esse pode calcular o PIB através do método da renda, certo? Mas o que são gastos e receitas do governo, né? Aí a gente já coloca a introdução do governo na economia. O governo, ele fornece os chamados bens públicos, que podem ser utilizados por qualquer cidadão. Por exemplo, que são gastos do governo: biblioteca municipal, praça, saúde, escola, né? Isso tudo são gastos do governo, certo? E receita do governo. Receita do governo é arrecadar impostos, né? Exemplo, imposto de renda, IPI, ICMS, né? Tudo isso, né, são receitas do governo. Tributos, né? Que são tributos diretos, incidem diretamente sobre a renda ou sobre a propriedade de certos fatores de produção. Exemplo, o imposto de renda, o IPTU, IPVA, né? Tudo isso incide sobre a renda, são impostos diretos.
Impostos indiretos inclui sobre as vendas dos bens e serviços indiretamente significam uma redução da renda das famílias. ICMS, IPI, ICMS aí muito falado hoje em dia no questão dos combustíveis, né, da alta da gasolina, certo? Novo destino para a renda das famílias quando se introduz o governo. Então, o PIB é igual consumo das famílias do governo, mais a poupança das famílias, mais o tributo, né, do governo. Do lado da despesa agregada é igual consumo, mais investimento, mais governo, certo? Como renda é igual despesa agregada, então renda é igual despesa agregada. Então, poupança mais impostos, mais tributos é igual investimento mais gastos do governo. Poupança mais investimento é igual gasto do governo menos os tributos do governo. Quando há um gasto do governo maior do que a arrecadação de impostos, né, a arrecadação de tributos, há um déficit público. Quando os gastos do governo é maior do que os tributos, a arrecadação, né, há um déficit público. Deverá haver excesso de poupança em relação aos investimentos para financiar o governo. E o setor externo? O resto do mundo são todos aqueles agentes, famílias, empresas e governo de outros países, esses considerados não residentes, que transicionam com os residentes, que são pessoas físicas ou jurídicas que tenham no país o seu principal centro de interesse. Certo? Então, não residentes são aqueles trabalhadores que trabalham em outros países e que enviam receita ou renda para o país. São não residentes. O setor externo, né, eles transacionam bens e serviços através das importações e das importações. Exportações são vendas de parte da produção do país para o exterior. E importações é a aquisição da produção realizada por outros países. Transações com fatores de produção. Empresas sediadas no país podem utilizar trabalho e capital vindo do resto do mundo que devem ser remunerados. Né? Envio de renda para o exterior, juros da dívida externa, remessa de lucros, pagamento de royalties e assistência técnica. Isso são envio de renda para o exterior. Mas o que é renda líquida enviada ao exterior? É a diferença entre o que é pago por fatores de produção, capital, trabalho externos utilizados internamente e o que é recebido do exterior por fatores de produção nacionais empregados em outros países, como eu falei, né? Aí são os não residentes. Eles enviam rendas do exterior de multinacionais que é do Brasil, que está sediada, por exemplo, em Miami, Nova York, na Europa. Então, eles enviam renda do exterior para o Brasil, certo? Quando a renda líquida enviada ao exterior for maior que zero, o país envia mais renda do que recebe do exterior. Se for o contrário, o país recebe mais renda do que envia ao exterior. Portanto, a introdução do resto do mundo, ela altera as identidades macroeconômicas. Então, renda ou PIB é igual. Renda, produto agregado é igual consumo mais investimento, mais gastos do governo, mais importações líquidas, que é as exportações menos as importações. E
há uma definição de demais agregados macroeconômicos, como produto interno, produção cuja renda é gerada dentro dos limites do território do país, produto nacional, produção cuja renda é de propriedade dos residentes, portanto, produto nacional é igual ao produto interno mais a renda líquida enviada ao exterior. No Brasil, o produto interno, quer dizer, a produção cuja renda é gerada dentro dos limites do território, ela é maior do que o produto nacional, né? Se isso acontece, né, as rendas líquidas enviadas ao exterior é sempre negativa. Produto interno líquido a custo de fatores, mais depreciação é o produto interno bruto a custo de fatores. Produto interno bruto a custo de fatores mais impostos indiretos, né, menos subsídios, né, o produto interno bruto a preço de mercado. Também é um dos vários conceitos em relação às variáveis macroeconômicas. Renda pessoal é igual renda nacional menos os lucros retidos pelas empresas, os impostos indiretos sem empresa, outras receitas do governo, contribuição previdenciária, FGTS, mais transferências governamentais, aposentadoria, seguro-desemprego. Renda pessoal disponível é a renda pessoal menos os impostos indiretos incidentes sobre as famílias. Produto Nacional Bruto, como eu falei, difere do PIB. Produto Nacional Bruto refere-se à soma de todas as riquezas produzidas no país durante determinado período de tempo, seja em território nacional ou não. No Produto Nacional Bruto, né, inclui a renda dos não residentes. O PIB é apenas dos residentes, certo? País desenvolvido possui Produto Nacional Bruto maior que o PIB. Quando se procura comparar ou analisar o comportamento do PIB de um país ao longo do tempo, também é necessário diferenciar o PIB real, o PIB nominal e o PIB per capita. O PIB real é calculado a preço constante, ou seja, no ano em que o produto foi produzido e comercializado. O PIB nominal, ele já difere, ele é calculado a preços correntes, em que é escolhido um ano base para o cálculo do PIB, eliminando assim o efeito da inflação. Não tem inflação no PIB nominal. PIB per capita é o PIB dividido pelo número de habitantes. E o PIB e a renda per capita é a soma dos salários de toda a população dividido pelo número de habitantes. Ou seja, é o PNB dividido pelo número de habitantes. Então,